São 3 da madrugada. O mar parece uma lâmina de gelo sob a luz fraca da lua. A água morde seu rosto, entra nas narinas, empurra contra cada músculo do corpo. Um instrutor grita algo indistinto, e você não sabe mais se está lutando contra o sono, contra a água, ou contra aquilo que se tornou a sua própria mente. Essa noite é uma prova, e ao mesmo tempo a promessa de que, se você passar por ela, nada será igual. Você não é mais um civil. Você se molda para ser uma peça de um mecanismo que opera nas sombras e, quando necessário, no brilho cru do confronto. Esta é a sua vida como um integrante das Forças Especiais Americanas. Resistência, segredo, competência e um custo que nem sempre aparece nas manchetes. O treinamento começa por te desconstruir. O primeiro objetivo é simples e brutal: reduzir suas certezas, expor suas fraquezas e revelar até onde seu corpo e sua cabeça vão antes de ceder. Hell Week não é apenas um nome, é uma semana projetada para que você descubra quem fica quando tudo ao seu redor desmorona. Menos de 30% chegam ao final. Esse número é repetido em corredores, nas mesas de jantares e nas conversas furtivas antes do sono. As noites sem dormir tornam-se lições de adaptação. A água fria é um mestre sem piedade. Você aprende a respirar com precisão, a controlar o pânico, a obedecer mesmo quando as ordens parecem absurdas. E no meio de tudo isso, surge a verdade que muitos não veem. Não é o mais forte que sempre vence, é quem controla melhor o medo. Os Navy SEALs aparecem para você como a versão aquática desse ideal. Sua rotina alterna entre mergulhos longos e movimentos que exigem sincronismo absoluto com a equipe. Quando o ambiente é água, cada detalhe pesa, mas o que mais importa é a confiança mútua. Você confia no colega que está ao seu lado, como confiaria na sua própria respiração. As missões que os tornaram públicos costumam ter momentos de brilho tão rápidos quanto decisivos. Houve operações que mexeram com a história recente, momentos em que um pequeno grupo entrou, executou e saiu sem deixar rastro, alterando o curso de eventos. Mas a maior parte do seu tempo, se você for SEAL, é treinamento, planejamento, espera e manutenção obsessiva da própria aptidão. O elemento espetacular vira exceção. O cotidiano é trabalho silencioso, constante e impiedoso. Ficha rápida. Os SEALs descendem de unidades anfíbias e de demolição naval que existiram desde a Segunda Guerra Mundial. Sua forma moderna foi consolidada no começo da década de 1960, com forte apoio político em anos posteriores. São especialistas em operações marinhas litorâneas e em ataques de alta precisão, treinados também para combate terrestre quando necessário. O número exato de equipes e operadores varia com o tempo e com as necessidades, mas cada esquadrão é pequeno, altamente treinado e voltado para ações de alto impacto. Você encara a madrugada e em seguida se encontra pendurado na fuselagem de um avião. A terra apagada sob você, o silêncio cortante antes do salto. Ser Ranger é ser a lâmina à frente da força. Você entra primeiro, toma terreno, abre caminho para os outros seguirem. Sua escola é de resistência, liderança sob pressão e disciplina. Em campo, você é o elo que transforma planos em movimento. É você quem, muitas vezes, garante que uma inserção rápida se transforme em controle de área e extração segura. A Ranger School não é uma unidade de todos os dias. É um filtro que forja líderes, exige improvisação e cobra responsabilidade imediata. Uma missão mal coordenada deixa marcas nos corpos, nas carreiras e nas famílias. Ser Ranger significa aceitar diariamente que você pode ser chamado a liderar homens cansados sob fogo e ainda assim manter clareza de pensamento. Ficha rápida. Os Rangers têm raízes em unidades de reconhecimento e assalto de impacto rápido. Historicamente empregados para operações de grande mobilidade e assalto aéreo, eles combinam agilidade com capacidade de choque. Suas escolas e cursos são famosos por testar resistência física e julgamento tático em condições adversas. Os Green Berets aparecem silenciosos, quase invisíveis, quase sempre em terreno
onde a conquista depende de cabeças e não de blindados. Se os SEALs são mestres da água e os Rangers do assalto direto, os Green Berets são os arquitetos da presença prolongada em países onde a solução não é ocupar, mas construir. Aqui sua vida passa por exercícios de língua, estudo cultural, negociações com líderes locais e a paciência de ensinar a lutar sem dominar. Você aprende a ser um professor em um lugar onde o ensino pode ser a arma mais eficaz. Treinar milícias locais, assessorar exércitos aliados, promover revoltas populares ou ajudá-las a sobreviver. O papel exige fluência em códigos sociais e capacidade de operar com discrição por longos períodos. A missão ganha quando a população decide que lutar por si mesma vale a pena. O trabalho do Green Beret é transformar frustrações em capacidades locais. Ficha rápida. As Forças Especiais do Exército, conhecidas como Special Forces ou Green Berets, foram formalmente estabelecidas no início dos anos 1950. Seu foco é guerra não convencional, treinamento de aliados, operações de contra-insurgência e inteligência cultural linguística. Eles são especialistas em criar capacidade local e em operar em áreas onde o apoio direto das forças convencionais é limitado. Em outra noite você é Marine Raider, uma figura que carrega a dura tradição dos fuzileiros, mas com a flexibilidade de um operador de elite. A seleção para os Raiders é firme. Espera-se de você adaptabilidade em ambientes tão distintos quanto selvas úmidas, desertos escaldantes e cidades densas. A cultura aqui mistura o rigor marcial do corpo de fuzileiros com uma mentalidade de operações especiais, foco em clareza de comando, velocidade e integração com outras forças. Quando você é chamado para uma zona onde falhas acumuladas levaram ao fracasso de abordagens convencionais, é provável que um detachment de Raiders seja parte da solução. Seu lema é eficiência e prontidão, uma combinação que tem custos, lesões crônicas, noites interrompidas, ausência nas pequenas coisas que constroem uma vida fora do serviço. Ficha rápida. Os Marine Raiders herdam tradição de unidades de elite da Segunda Guerra Mundial e foram reorganizados em estruturas modernas no século XXI. Eles servem como o componente de operações especiais do Corpo de Fuzileiros, com ênfase em ação direta, reconhecimento e guerra não convencional. Você aprendeu a operar em terra, no mar e entre populações. Agora, imagine que a inserção depende de quem controla o espaço aéreo e as aeronaves que chegam para retirar ou fornecer apoio. É aqui que surgem os Night Stalkers e as equipes de táticas especiais da Força Aérea. Seu papel, se você estiver entre eles, é multiplicar as capacidades das equipes em solo, coordenar o apoio aéreo, garantir evacuação médica sob fogo, abrir corredores para helicópteros que, pela sua expertise, entram onde outros não ousam voar. Você vê no escuro. Você confia em equipamentos que transformam noite em vantagem. Quando um helicóptero rasga o céu noturno tão baixo que as luzes das cidades parecem florestas, você está entre a tripulação que torna possível uma inserção arriscada ou uma fuga que salva vidas. Ficha rápida. As unidades aéreas especializadas, incluindo regimentos como o 26th Special Operations Aviation Regiment, conhecido como Night Stalkers, e as equipes da Força Aérea Pararescue e Controle Tático, funcionam como multiplicadores de efeito. Elas proporcionam mobilidade avançada, evacuação e coordenação de fogo, atuando sob condições de baixa visibilidade e alto risco. Há um outro mundo que não aparece em manchetes: seleções internas, provas secretas e grupos que oficialmente não existem. Delta Force representa esse lado. A unidade idealizada por oficiais que queriam criar uma força capaz de lidar com ameaças muito específicas, opera com anonimato e exige uma seleção que testa limites psicológicos e morais. Se você chegar a esse nível, sua vida será marcada pela negação plausível, missões que não recebem reconhecimento, operações que o Estado não reclama formalmente. Isso cria uma contradição constante, orgulho profissional por fazer o trabalho que precisa ser feito e o peso de nunca receber os aplausos ou mesmo o reconhecimento público.
A escolha é clara para muitos. A missão vem antes do ego. Ficha rápida. Delta Force foi formada no final dos anos 1970 e início dos 1980 como resposta a novas formas de ameaça que exigiam capacidades de resposta muito especializadas. Seu caráter clandestino e sua flexibilidade a tornaram referência para operações de contra-terrorismo e resgates de alto risco. Muitos detalhes sobre atividades específicas permanecem classificados ou só são divulgados anos depois. Ao lado de forças militares altamente treinadas, há agentes operando de outra maneira, com passaportes que não exibem uma afiliação, com rotinas de vida que misturam trabalho oficial e cobertura civil. O braço clandestino de agências de inteligência assume riscos que a ação militar aberta não pode. Se você entra nesse mundo, sua vida é uma teia de identidades. Cada missão pode exigir que você viva outro papel, construa uma história e desapareça quando necessário. O objetivo é o mesmo: proteger interesses nacionais. A diferença está nos métodos e na necessidade de negar sempre a participação do seu país. Essa negação plausível é tanto uma ferramenta estratégica quanto uma carga moral para quem opera sob ela. Quando a batalha deixa de ser apenas choque de armas e passa a envolver a mente das populações, você encontra o território das operações psicológicas e civis. Civil Affairs não apenas assessora e coordena a ajuda humanitária, também entende que a estabilidade política e social é uma arma na prevenção de conflitos. PSYOPs, operações psicológicas, criam narrativas destinadas a minar a vontade do adversário de lutar ou a fortalecer aliados. É guerra, muitas vezes, sem som de tiros, mas com impactos reais nas decisões humanas. Se você trilhar esse caminho, sua arma principal será a persuasão, a comunicação e o entendimento profundo das dinâmicas culturais. É um trabalho de paciência e de medidas graduais. Às vezes, uma campanha de informação bem-sucedida previne confrontos, economizando vidas e recursos. Agora imagine o custo humano de tudo isso que descrevemos. Noites sem dormir se tornam décadas com sono interrompido, extremidades que ficam doloridas para sempre, memórias que retornam em forma de pesadelos, decisões que você tomou sob ordem e que depois pesam como culpa silenciosa. O corpo pode se recuperar de ferimentos físicos, mas a mente carrega cicatrizes invisíveis que nem sempre recebem a atenção adequada. Famílias aprendem a conviver com ausências, com telefonemas breves e com a incerteza de uma chamada que pode não voltar. Você pode ser celebrado em um momento e esquecido no seguinte, ou nem mesmo reconhecido publicamente pelo risco que enfrentou. Essa ambivalência é parte integrante da vida que você escolheu, ou que escolheu por você. Voltemos aos exemplos que marcaram a percepção pública. Em alguns episódios, um pequeno grupo entrou, executou uma missão de alto valor e saiu. Em outros, operações de controle aéreo e resgate mudaram o rumo de um evento. Há episódios amplamente documentados em que forças especiais tiveram papel público, resgates de reféns no mar, ações de contra-terrorismo que culminaram em prisões ou neutralizações de alvos de grande perfil. Esses episódios aparecem nos livros de história e nas reportagens porque, quando há visibilidade, a sociedade quer entender o que foi feito em seu nome. Porém, para cada missão que vira notícia, há dezenas que nunca serão contadas, planejadas por meses e executadas com precisão clínica, ou abortadas no último minuto porque a possibilidade de dano colateral era alta demais. Existe ainda a zona cinzenta das ações não confirmadas publicamente. Relatos, vazamentos e investigações jornalísticas sugerem uma série de operações que, por sua natureza, ficam fora do registro oficial por anos. Em ambientes democráticos, essa obscuridade gera debate. Até que ponto o segredo é necessário para a segurança? Em que momento o segredo impede responsabilidades? Para você, operador, essas perguntas se traduzem em escolhas do dia a dia. Seguir ordens, proteger companheiros, aceitar que haverá pouco reconhecimento e que, por vezes,
só a própria consciência será o juiz das decisões tomadas. Há também uma dimensão técnica e humana nas rotinas que raramente é celebrada. A manutenção obsessiva do equipamento, a leitura de mapas, as horas gastas em planejamento, o trabalho conjunto com linguistas, analistas de inteligência e especialistas médicos. Se você é parte das forças especiais, aprende rápido que não se pode depender apenas de habilidade física. A vitória vem da combinação de conhecimento, logística, preparo mental e capacidade de adaptação. Um erro humano pequeno pode comprometer uma operação inteira. Por isso, o profissionalismo é exigido ao extremo. Essa exigência cria operativos extremamente competentes, mas também aprofunda exigências sobre quem vive sob essa rotina. Entrelaçadas a tudo isso, estão as histórias de heroísmo e de perda. Homens e mulheres que alegaram o risco sabendo do preço potencial. Outros que foram chamuscados pela guerra e carregaram sequelas por toda a vida. O reconhecimento público, quando existe, não repara danos íntimos, mas muitas vezes confirma ao país que houve sacrifício. Existem programas de apoio, mas há lacunas. E isso, para você, como operador, é motivo de inquietação. Você alimenta uma força que protege uma nação inteira, e ainda assim, a sociedade nem sempre compreende o preço real disso. Ao chegar no ápice das estruturas secretas, existe uma decisão silenciosa que percorre sua existência. A renúncia ao nome, ao tributo público, ao descanso social. Operações que mudam rumos políticos ou que previnem ataques muitas vezes exigem anonimato. Essa invisibilidade é parte da eficácia, porém é também o fator que mais pesa nas conversas íntimas. Você não pode contar tudo a quem ama. Você amarga vitórias privadas e perdas sem frente pública. Para muitos, essa é a parte mais difícil de aceitar. Para outros, é o núcleo do compromisso, fazer o que precisa ser feito, mesmo sem medalhas. No final, a contradição permanece. Unidades como os SEALs e os Rangers são, por definição, mais visíveis. Suas missões ocasionalmente tornam-se públicas, e sua imagem alimenta o imaginário coletivo de força e precisão. Em contrapartida, grupos como Delta e certas células de inteligência trabalham no opaco, onde o sucesso se mede pela ausência de reconhecimento. Essa dicotomia cria uma tensão na definição do que significa servir, provar-se diante do público ou provar-se pelo resultado e nada mais. Ambos os caminhos exigem disciplina, lealdade e renúncia. Você retorna mentalmente àquela noite fria no mar. O vento cortante, o instrutor gritando, a água a bater no rosto. Mas agora, além da dor e do medo, há também a visão alargada do que constitui sua escolha, a habilidade de entrar onde poucos conseguem chegar, de transformar uma crise em espaço de decisão, de aliviar uma situação que poderia se tornar maior. A imagem final pode ser a do helicóptero noturno recortando o céu, as lâminas girando contra a escuridão, ou a do mar calmo ao amanhecer, onde apenas um pequeno bote confirma que alguém esteve ali. Em ambos, fica a mesma sensação: respeito e inquietação. Respeito pelo profissionalismo herdado ao preço de muitos sacrifícios. Inquietação pelo fato de que as decisões tomadas no silêncio reverberam por anos. Se esse mergulho na vida das forças especiais falou com você, se a intensidade ou a complexidade desse mundo despertou curiosidade, inscreva-se no canal para acompanhar uma playlist dedicada às unidades que acabamos de percorrer. Vídeos que exploram histórias, origens e o impacto social dessas forças, sempre com respeito e cuidado pelas vidas envolvidas. Ao encerrar essa jornada imaginária, é preciso lembrar das pessoas além da farda, familiares que esperam, médicos que cuidam de feridas que a guerra deixa, profissionais que trabalham com reabilitação física e mental e as comunidades que sentem as consequências das operações. A eficácia militar não existe isolada. Ela é produto de instituições, escolhas políticas e de uma sociedade que, muitas vezes, decide o grau de visibilidade e responsabilidade que quer aplicar a esses atos. Servir nas sombras é uma opção que muitos escolheram, por dever, por vocação ou por compromisso com colegas.
Mas servir sem contar o custo ao público gera inevitavelmente perguntas éticas que não desaparecem, porque a luta venceu uma batalha. Quando você fechar os olhos, mantenha a imagem do mar frio se dissolvendo no horizonte do amanhecer, ou do helicóptero que retorna ao vazio da base. Esses seriam talvez os símbolos mais honestos dessa vida: extremo esforço, retorno quase sempre silencioso e um peso que vai além das medalhas. Sua vida como um integrante das Forças Especiais Americanas é isso, um conjunto de escolhas que definem não só ações militares, mas também responsabilidades íntimas, morais e públicas. É ser parte de algo maior que exige entrega, competência e, acima de tudo, a capacidade de viver com segredos que, por vezes, doem mais que qualquer ferida física. Se quiser aprofundar em uma dessas unidades e ver exemplos documentados de operações que se tornaram públicas, assista ao vídeo complementar sobre os Navy SEALs na nossa playlist. Se gostou desta imersão, deixe seu like, compartilhe com alguém que vai valorizar essa visão. E não se esqueça de se inscrever para mais narrativas que misturam história, técnica e as vidas humanas por trás das ações.